Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nele falaremos duas doenças psicológicas, uma delas a síndrome de burnout e o outro o estresse pós-traumático. Síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Ela começou a ser notada nas pessoas por volta dos anos de 1970, quando havia uma grande rotatividade de pessoal dentro das empresas, acelerando o ritmo econômico e a pressão do tempo. Atualmente, a síndrome de burnout atinge cerca de 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores. Por conta da crise econômica, também há uma grande rotatividade de pessoal dentro das empresas, gerando muita gente desempregada e um mercado de trabalho muito competitivo. Causas da síndrome de burnout, ou conhecida popularmente como a doença do trabalhador. Bom, a sua principal causa da doença é justamente o excesso do trabalho, sendo muito comum em profissionais que atuam diretamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas e etc. Pode ocorrer também quando o profissional planeja ou é pautado para objetivos de trabalho muito difíceis. Também muito comum em situações nas quais a pessoa pode achar, por algum motivo, não ter capacidade suficiente para os cumprir. Pode assim resultar em estado de depressão profunda, sendo essencial procurar apoio profissional no surgimento dos primeiros sintomas. Os sintomas da síndrome de burnout são a falta de entusiasmo e energia para realizar as tarefas profissionais, a fadiga extrema, tanto física quanto mental, as dores de cabeça estomacais, musculares e tonturas, alguns sintomas de depressão como insônia, alterações no apetite, baixa autoestima e isolamento social, um aumento da pressão sanguínea e, consequentemente, dos batimentos cardíacos, e leves sintomas da bipolaridade, tais como mudanças de humor, sentimento de culpa e perda da concentração. Os grupos de risco da síndrome de burnout são profissionais de trabalhos desgastantes, como policiais e professores. E eles estão nesta linha, pois os trabalhos deles são completamente cheios de informações e o ambiente de trabalho é muito complicado de se lidar. O tratamento da síndrome de burnout é feito basicamente com psicoterapia, mas também pode envolver o uso de medicamentos como antidepressivos e ansiolíticos. Além disso, mudanças nas condições de trabalho e, principalmente, mudanças nos hábitos e estilos de vida são muito importantes. Nesse processo, a atividade física regular e os exercícios de relaxamento devem ser rotineiros, para aliviar o estresse e controlar os sintomas da doença. A melhor forma de prevenir a síndrome de burnout são estratégias que diminuam o estresse e a pressão no trabalho. Condutas saudáveis evitam o desenvolvimento da doença, assim como ajuda a tratar sinais e sintomas logo no início. As principais formas de prevenir a síndrome de burnout são: defina pequenos objetivos na vida profissional e pessoal. Participe de atividades de lazer com amigos e familiares. Faça atividades que fujam à rotina diária, como passear, comer em restaurante ou ir ao cinema. Evite o contato com pessoas negativas, especialmente aquelas que reclamam do trabalho ou dos outros. Converse com alguém de confiança sobre o que está sentindo. Faça atividades físicas regulares, pode ser academia, caminhada, corrida, bicicleta, entre outros. Evite o consumo de bebidas alcoólicas, tabaco ou outras drogas, porque só vai piorar a confusão mental. Não se automedique nem tome remédios sem prescrição médica. O transtorno do estresse pós-traumático é uma desordem mental complexa que pode desenvolver-se após a exposição aos eventos particularmente ameaçadores ou aterrorizantes. A princípio, esse tipo de transtorno era tratado pelo nome de neurose traumática de guerra, pois era muito comum em pessoas que sobreviviam à guerra ter esse tipo de transtorno pelo trauma vivido. A partir dos anos de 1970, com base nos estudos da Universidade de Nova York em sobreviventes da guerra no Vietnã, esse tipo de neurose passou a ser tratado como transtorno. Atualmente, não tem dados sobre a evolução do número de casos, pois é difícil prever quantas pessoas vão passar por situações traumáticas na vida. Causas do estresse pós-traumático.
As causas do transtorno do estresse pós-traumático podem ser situações como atos violentos, situações traumáticas que representam ameaça à vida da pessoa ou a de terceiros. Quando se fala de ameaça à vida, há várias dimensões de vida que podem ser ameaçadas, como a dimensão física, a dimensão psíquica, como ameaças como assédio, humilhações e outras violências psíquicas. Dimensão social, que é micro e macro social, e ainda a dimensão espiritual. Quando se recorda do fato, a pessoa revive esse episódio como se estivesse ocorrendo naquele momento e com a mesma sensação de dor e sofrimento que o agente estressor provocou. Essa recordação, conhecida como revivência, desencadeia alterações neurofisiológicas e mentais. Há dados que mostram que aproximadamente entre 15 e 20 pessoas que de alguma forma estiveram envolvidas em casos de violência urbana, agressão física, abuso sexual, terrorismo, tortura, assalto e entre outros, desenvolvem esse tipo de transtorno. No entanto, a maioria só procura ajuda 2 anos depois das primeiras crises. Os sintomas do estresse pós-traumático são a recordação frequente do fato ocorrido em forma de pesadelos ou flashbacks, isolamento social a partir de atos que vão atiçar a mente do indivíduo ao acontecimento, como, por exemplo, conversas sobre o assunto, liberação de adrenalina e noradrenalina no sangue e seus elementos sintomáticos, como a taquicardia, a produção excessiva de suor, euforia e irritabilidade. Grupos de risco do estresse pós-traumático são pessoas que sofreram algum tipo de trauma em algum momento de sua vida. As principais pessoas que estão sujeitas são crianças e adolescentes vítimas de alguma tragédia, bullying, acidente, abuso ou que vivem na rua. Uma criança que sofre algum trauma, violência e maus tratos na infância tem grande chance de ter um distúrbio. E também tem aqueles dependentes de álcool e drogas. Para o tratamento e a cura do estresse pós-traumático, o primeiro passo é a psicoterapia, sendo o principal tratamento para esse tipo de transtorno. As técnicas de controle do estresse, como respiração e relaxamento, são muito importantes nesse processo. Além disso, os exercícios que reduzem e controlam a ansiedade, por exemplo, a yoga e a meditação, podem aliviar muitos sintomas, além de preparar o paciente para o tratamento que envolve a exposição estressante e memórias do trauma. O segundo passo é a farmacoterapia, onde são usados antidepressivos que são considerados tratamento de primeira linha para esse tipo de transtorno, mesmo para pessoas que não têm o transtorno depressivo maior. Os inibidores seletivos de recaptação da serotonina e outros antidepressivos costumam ser recomendados com mais frequência. É complicado falar em formas de prevenção do transtorno do estresse pós-traumático, visto que não é possível evitar que certas situações traumáticas aconteçam na vida. É impossível viver numa bolha. Entretanto, é possível evitar que novas situações aconteçam da seguinte forma. Primeiramente, se tratando adequadamente, melhorar desempenho na escola ou trabalho, melhorar relacionamentos sociais e familiares, tratar transtornos associados, como depressão e alcoolismo, diagnóstico precoce, tratamento imediato e um forte suporte social.